Boa noite, agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento aqui, mais um momento de Conversas Teológicas. Sinta-se à vontade para hoje nessa temática tão delicada, tão importante, que é a Bíblia e a política. Então, sinta-se convidado, desafiado. O pastor Walter acabou de entrar, só aguardar o envio da solicitação. Aí sim, vamos agora para que a gente possa bater um papo hoje muito legal, muito importante sobre essa temática que é tão importante, que ao mesmo tempo é complicada para cada um de nós. Pronto. É a tecnologia, pastor Walter, fazendo com que a gente se desdobre. Exatamente, pastor. Grande Ramon, bom estar junto com você, com aqueles que participam conosco da live. Uma alegria grande estarmos juntos. A tecnologia possibilitando a nossa aproximação. Que Deus nos abençoe aqui juntos. Exatamente, exatamente. E isso é muito bom porque eu sempre digo, talvez nós nunca tivéssemos momentos assim, de aproximação com vários queridos amigos que o Senhor nos dá, nos proporciona, pessoas com quem a gente um dia sonhou conversar, sonhou ter uma oportunidade de conversa. A Sim, internet tem nos possibilitado isso, essa troca de experiências de pessoas que estão no Rio, como você, e eu que estou aqui no Maranhão, na cidade aqui de Timon, que é vizinha da capital do estado do Piauí, Teresina. Então, pastor Walter, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sinta-se como se estivesse em casa. Logo após essa pandemia, você já fica o convite para vir aqui na cidade de Timon e em Teresina, comer a carne de sol lá dos piauienses maravilhoso. e experimentar o mingau aqui dos maranhenses. Joia. Então, muito obrigado mesmo. Dito isso, nós temos hoje uma temática que é muito importante, que é a Bíblia e a política, mas antes disso eu vou passar a bola para que você faça as considerações iniciais, falando um pouquinho da sua caminhada, do seu ministério e do trabalho que você desempenha como professor no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ok. Pastor Ramon, eu tenho 48 anos, sou pastor há 23 anos, nasci numa família de batistas, e aquilo que sou, devo à denominação batista, às igrejas batistas, porque desde menino, embaixador do rei, na chamada do meu ministério, a igreja acreditou na vocação de Deus para a minha vida. Então, sou muito grato ao Senhor por estar trabalhando no Ministério Pastoral. Pastoreio há 12 anos a Igreja Batista do Rio da Prata, no bairro de Bangu, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E há mais de 2 anos tenho trabalhado como professor da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, nosso Seminário do Sul, nas Isso. matérias na área de História, onde sou formado também. Estudei também no Seminário do Sul, fui aluno da casa, e também dou aula no Seminário Teológico Batista Carioca, que funciona na primeira igreja batista em Campo Grande, aqui também na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a minha paixão pela área bíblica e a área de história são definidas assim. Muito legal, muito legal. A área de história ela é apaixonante. E quando a gente junta essa área com a área da história bíblica, com tudo aquilo que a gente tem à disposição, melhor ainda. E melhor saber ainda que você é um aluno formado no Seminário do Sul, prata da casa, e Sim, que, e que hoje tem a honra, tem o privilégio de estar dando sim, aula nessa instituição que nos entregou vários e vários teólogos, teólogas batistas, pastores batistas, missionários. Então, é uma casa que tem nos dado esse suporte, essa assistência tão bela para cada um de nós. Mas vou logo iniciar aqui a nossa conversa. Eu queria perguntar para você como é que você enxerga logo de cara essa temática, esse panorama que nós vamos debater, que é a Bíblia e a política, dando um pano de fundo logo inicial para essa conversa dessa noite. eu acho que não há a menor possibilidade de separarmos a política de religiosidade, né? Eu acho que é um panorama que nos foi legado pela reforma da religiosidade, da política como instituição.
Agora, a Bíblia e a política estão muito relacionadas, porque política é uma arte para o bem viver em sociedade. E Deus olha para o homem de uma forma que chamamos na nossa limitação de holisticamente. Então, Deus não separa o homem em segmentos, ele olha o homem como um todo. Logo, a visão de Deus para o homem também engloba princípios, valores, ética política e propósitos divinos a partir da política também. Por isso, julgo ser sempre muito pertinente, de forma habilidosa, e a separar a instituição igreja do movimento político partidário, mas sou totalmente favorável e acho muito pertinente tratar do tema Bíblia e política, porque são questões que estão intimamente ligadas, haja vista, por exemplo, a área bíblica do Antigo Testamento dos profetas menores está toda ela encharcada com premissas e questões políticas. Muito bem. Dentro disso, Pastor Walter, como é que você enxerga toda essa temática? Você fez aí uma breve introdução, dando a grosso modo essa relação dos profetas menores com a questão política. Como é que você enxerga de modo mais profundo essa relação deles, esses embates, esse espírito profético de sempre estar indo contra esses governos, às vezes, que se tornam opressores ali à luz do Antigo Testamento? Como é que você vê esse caráter profético e essa questão da relação política? A minha percepção, e é apenas a minha percepção, obviamente, mas é de que Deus tem um projeto de relacionamento com o homem, e nesse projeto de relacionamento com o homem, Deus estabelece princípios e normas para esse relacionamento com o homem, a qual chamamos religião. Essa estrutura religiosa, em função do pecado do homem, se torna contaminada, ela se torna prejudicada. E Deus precisa falar com o homem de alguma forma para que volte ao projeto original. O movimento profético, a meu juízo, é este movimento de Deus para alertar aos homens a voltarem ao projeto original. E esses profetas são figuras que falam a vontade de Deus, que dão a determinação de Deus. Ao longo da história do Antigo e do Novo Testamento, em que pese o Antigo Testamento não ser a minha área primeira de estudo, eu trabalho muito mais com o Novo Testamento cristianismo primitivo, mas eu tenho a percepção de que esse movimento profético é estabelecido pela monarquia de Israel com aqueles que são chamados profetas oficiais. Esses profetas oficiais, de alguma forma, estão vendidos à dinâmica do povo e dos seus governantes. E a maioria dos profetas que aparecem no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como é chamado hoje pelos estudos contemporâneos do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, esses profetas são profetas não oficiais. E eles se levantam em condição não favorável para trazer a vontade de Deus ao povo. Logo, estamos falando de um processo que é um processo de questionamento, é um processo de apontamento de erro no caminho do povo. Portanto, eu acho que quando lemos movimento profético na Bíblia e fechamos classicamente no Novo Testamento com João Batista, isso fica claro que é um movimento que questiona a política vigente que está linkada à religiosidade dominante. É interessante que você traz, porque a gente pensa que esse espírito de profetismo contrário a essas estruturas vigentes que fazem o mal é algo que é muito distinto, que é muito longe do princípio bíblico. Aí vai a gente pensar, mas nós temos acesso à Bíblia e a lemos rotineiramente. Só que uma coisa é você ler, outra coisa é você entender, outra coisa é você compreender e trazer isso para a aplicação prática do seu dia a dia. E o que você traz é muito interessante, de que é um espírito profético contrário e que é muito marcado. Não é algo assim isolado. E vai de encontro aos erros desses governantes que a gente só vai entender mais claramente a partir do Novo Testamento. E no Novo Testamento, como é que você enxerga essa perspectiva? Como você disse, esse movimento que nasce no Antigo Testamento acaba se encerrando ali com João Batista, de modo bem complicado, bem trágico, mas depois de João Batista, como é que você enxerga essa visão dos apóstolos
à luz dessa relação com o Estado, com a política vigente do Império Romano ali? A gente tem, Ramon, algumas dificuldades e, num espaço de tempo muito curto, muitas mudanças de cenário. Primeiro Uhum, que João Batista, ele é puramente judeu, ele está no movimento messiânico que não era apenas o dele, ao qual Jesus aderiu. Jesus, quando vai ao Jordão para ser batizado, do ponto de vista histórico, está aderindo ao movimento messiânico de João Batista. Mais adiante, nós temos então o cristianismo surgindo classicamente com a ressurreição de Jesus. E aí você tem o primeiro Marte, que é executado pela estrutura judaica, que é Estevão. Pois nós temos aí exatamente. a igreja estabelecida, e eu vejo, percebo, é a minha leitura, a minha hermenêutica, e a questão do movimento profético depende muito de hermenêutica. Você pode ler um profeta sem implicações políticas e torná-lo místico, e olhá-los com os pés no chão, com a poeira do deserto nos pés e encarnado. Né? Então, quando eu olho para o Novo Testamento e vejo a igreja, eu vejo a igreja como essa voz profética, a sequência deste movimento do Antigo Testamento, dos profetas, eu vejo a igreja como esta voz profética. Então, a igreja tem de romper com a estrutura palestinense, porque logo em Atos 15 aparecem dois cristianismos distintos, um cristianismo palestinense, e aí os apóstolos de Jesus estão mais focados nesse movimento, e o apóstolo Paulo e Barnabé saem para um evangelho gentílico. E este evangelho gentílico ganha todo o mar Mediterrâneo, toda a orla do mar Mediterrâneo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, cruza de um lado ao outro o mar Mediterrâneo. E, na verdade, nós temos uma igreja que é voz profética, uma igreja que sofre o martírio. Até que no século IV, quando a igreja deixa de ser perseguida, ali por volta do ano 313, com o Edito de Milão, e em 385, sob Teodósio, que ela se torna religião oficial do império, a igreja então se mistura com política. Nós temos uma estrutura corrompida naturalmente por esta junção, e a igreja perde a característica de voz profética e a perseguida passa a perseguir, porque a igreja começa a determinar os destinos da política, daquilo que se chamou Império Romano e que ela se torna herdeira após a queda de Roma. Então a gente tem aquele período chamado de obscurantismo religioso, para alguns classicamente chamado de Idade Média, quando a igreja domina a história e a política se sobrepõe à teologia e à fé. Portanto, é um processo histórico muito doloroso, uma página da igreja muito dura, mas que deve ser percebida, estudada e entendida para que não repitamos o processo daquele período. É interessante você traz, porque aí você me lembra uma figura clássica dentro disso, que é a figura de Constantino. Perfeito. A figura de Constantino, que até por muitos historiadores cristãos vai ser considerado como um apóstolo, Sim, porque essa junção, essa simbiose da igreja com o Estado, com o governo, faz com que ele se transformasse nesse personagem tão importante ao cristianismo, a ponto de alguns aí ficarem na discussão de que Constantino era cristão ou não era. Enfim, só que como você apresenta, Constantino traz uma suposta paz, mas a igreja meio que vende o seu caráter profético, ou que seja, para alguns é momentâneo, mas quando a gente vai ver, parece que é uma venda de séculos e séculos, sim, e ela perde isso em prol de uma suposta paz, em prol de uma possibilidade de algo que já era de direito dela e que ela já exercia, que é a sua liberdade de culto e a possibilidade de não ser mais perseguida. E eu queria que você destacasse um pouquinho qual a sua visão de Constantino, como é que você enxerga esse personagem, apesar de eu já ter dito aqui algumas questões, como é que você enxerga essa relação dele, até essa suposta até idolatria que alguns historiadores colocam dele na questão da igreja no início? é. Ramon, é muito curioso, porque há pouco tempo atrás eu coloquei na minha página de Facebook exatamente uma relação entre Constantino e o presidente da República atual, o Jair Bolsonaro.
Uhum. Que muita gente também tem ele como evangélico e por aí vai, né? O Constantino, para mim, é um personagem muito curioso da história, porque ele não era romano. É, Constantino era de fora do Império Romano, ou seja, ele era um bárbaro. Possivelmente nasceu na região da Sérvia. Era um Sim. militar, então ele não era de família senatorial, não era romano, era um bárbaro. Ele, de alguma forma, percebe ou tem uma experiência pessoal. O seu historiador, o seu biógrafo oficial, Eusébio de Cesareia, conta que ele tem uma experiência no campo de batalha, antes da batalha de Ponte Milvia, e ele vê um sinal com uma inscrição: com este sinal vencerás. Ele troca as Isso. suas flâmulas e aí então ele passa a defender a bandeira do cristianismo. É grosso modo isso. A verdade é que Constantino percebeu, a meu juízo, que havia a possibilidade de amalgamar um império que já estava fadado à destruição com o cristianismo. Porque o cristianismo fazia sentido para os judeus, haja visto a sua ligação primária com a tradição israelita. O cristianismo fazia sentido para o romano, porque a igreja estava se tornando bem simpática à estrutura de poder romana. A igreja fazia sentido para aqueles mais eruditos de cultura grega, porque a filosofia já estava sendo lida a partir de Platão, com o neoplatonismo, de forma a abarcar o cristianismo. E os bárbaros, ao entrarem no Império Romano e observarem a igreja, percebem que ela é algo encantador. Tem uma religiosidade bárbara, multifacetada e politeísta, e o monoteísmo sempre chama a atenção. A meu juízo, Constantino percebe que essas quatro tendências, os judeus, os romanos, os bárbaros e a filosofia, os gregos, poderiam ser amalgamados, e Constantino luta para manter a igreja unida. Por isso o concílio de Nicéia é convocado por Constantino. É por isso que, na hora de definir as grandes questões teológicas, os grandes temas, Constantino chama, então, a igreja para tratar, por exemplo, da questão da divindade de Jesus Cristo, a questão do homousios no concílio de Nicéia, é exatamente para isso. Constantino não entende nada de teologia, Constantino não é teólogo. Ele se auxilia com Ósio de Córdoba, que é o seu pensador teológico, para então dizer assim: coloque lá a palavra homousios, é da mesma essência, para trazer alguma unidade à igreja. Por isso eu vejo que Constantino ele atrasa um pouco a queda do Império Romano, ele ganha fôlego, dá um pouco de fôlego ao Império com a igreja. Mas aproximadamente 120 anos depois, não há jeito, o Império cai. Mas a igreja responde por um respiro do Império. É a igreja que possibilita o Império Romano sobreviver por 1000 anos. Não durante todo ele, mas o seu século e meio final, o Império Romano deve à igreja cristã a sua pretensa unidade tentada por Constantino. Muito legal, você faz uma analogia que eu creio que talvez muitos que estão mais ligadinhos já podem ter feito, mas a maioria de nós não faz com essa relação atual. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco e Olha, e vamos aprofundar essa parte que é mais polêmica aí. Mas de sim, já, eu sei que está nos acompanhando, não se preocupe que a gente não está aqui nem puxando sardinha nem para um nem para outro, não. Fiquem tranquilos, estamos avaliando à luz da história, e a história sim, cristã, a história dos impérios. Dito isso, nós temos um personagem que é o centro de tudo, é aquele a quem nós prestamos culto, a quem nós caminhamos com a nossa adoração diária, que é Jesus. Como é que você sim. enxerga essa questão de Jesus e o Estado? Porque nós colocamos o Antigo Testamento a partir da figura dos profetas, o encerramento com João Batista, fizemos essa análise da igreja juntamente com Constantino, mas como é que você enxerga Jesus e a política ali dentro dessa perspectiva? A situação do tempo de Jesus ela é muito peculiar, deve ser analisada mesmo a seu tempo, em função do judaísmo de Jesus, aquele judaísmo chamado pelos especialistas do Antigo Testamento de judaísmo do Segundo Templo. Então, nós pegamos um ambiente de uma tradição oriunda do exílio babilônico, um judaísmo farisaico predominantemente na época de Jesus, então o farisaísmo domina
a mentalidade, a cultura e religiosidade judaica da época de Jesus, nós podemos pensar também que esse movimento farisaico tenta não errar. Eles não querem infringir a lei para voltar ao exílio. Não querem infringir a lei para se verem livres da praga do Império Romano. Então, esse pessoal exige muito de prática, de religiosidade. E Jesus vem mostrar a hipocrisia desse movimento. Veja, em nenhum momento Jesus é contra a lei. Jesus disse que veio para cumprir a lei. Eu gostaria até de usar a palavra Jesus veio para apurar a lei. E nesse movimento, sim, Jesus está falando de um viés que mexe com política. Por isso que eu acho completamente utópico separar Bíblia de política. Porque o evangelho de Jesus está todo ele encharcado de questões humanas, e questões humanas são questões políticas. Veja, repito, ser insistente, me perdoe, nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando de política. A ponto de, no momento crucial da morte de Jesus, anterior, quando ele é julgado por Pilatos, Pilatos diz, vem cá, você é o rei dos judeus? E Jesus fica em silêncio. Pilatos diz a ele, olha, eu posso mandar te matar e te soltar, você tem que me responder. E aí Jesus diz, vem cá, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu já teria mandado anjos para virem aqui me libertar. Ou seja, Jesus sabia que estava envolvido num processo político, porque a sua morte é um composto político, mas Jesus mexe com a estrutura política apontando para a eternidade. Eu acho que aí é que está o caráter missional da igreja. Ela vive a política contemporânea apontando para o reino de Deus. Jesus está dizendo, olha, pode ser César, o imperador aqui, o sumo sacerdote pode ser Anás, Caifás, que era sogro e genro, pode ser prostituída a religião, pode ser imperialista ou domínio político, mas o meu reino é para além, é de outro mundo, é de um outro estamento. Daí a graça do evangelho, e exatamente por isso nós não precisamos nos preocupar em ficar de um lado ou de outro numa eventual politização ou polarização, porque aquilo que pregamos é supra-estado, é supra-política partidária, está no nível do reino de Deus para a salvação do homem. Por isso eu vejo Jesus totalmente envolvido com esse processo, inclusive diria que do ponto de vista humano morreu por isso, pagou com a vida por isso, porque encarou de verdade um sistema político corrupto e hostil, completamente insalubre, foi até o fim cumprindo a sua missão. Muito, muito importante ver isso. Quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que quer instaurar um novo reino. Isso é claro, isso é notório. E o reino de Jesus, ele em nenhum momento ele se propõe a nenhum tipo de aliança com nenhum tipo de sistema vigente da época. Jesus não quer se aliar ao império, Jesus não quer se aliar à religiosidade judaica, pelo contrário, ele quer dar um ressignificado a isso, como você bem colocou. Não é a abolição da lei, mas é um apurar dela, é uma nova compreensão, e a gente vai ver que tudo na vida da gente é um debate de cunho político. E aí, quando nós falamos de cunho político, sempre entrando na linha que você disse, não é a política partidária que a gente está acostumado a ver e ouvir, mas é a política das discussões, é a política que nós entendemos que é a arte da ciência do governo, de fato. E Jesus não se coloca nisso, ele vem apontando para um outro sentido. É noutra direção. Das boas relações humanas e, acima de tudo, fazendo sempre um apontar para a eternidade, como você colocou. E isso é muito espetacular, essa forma, essa instauração de uma nova política por parte de Jesus. É um texto, Ramon, que é muito precioso para mim, uma passagem do Evangelho, quando os fariseus e os herodianos vão até Jesus e perguntam a ele assim, é lícito pagar tributo a César? É curioso que fariseus e herodianos são grupos contraditórios, eles são inimigos. Os fariseus são nacionalistas, os herodianos são aqueles chamados vendidos para a estrutura do partido herodiano. E eles se cotizam para tentar derrubar Jesus. Se Jesus diz, dá tributo a César, os fariseus vão falar mal de Jesus. Se Jesus diz, não dê tributo a César,
os herodianos podiam mandar prender Jesus por incitação popular. E Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, deixa os dois grupos numa situação muito difícil. Isso é a prova do que você acabou de dizer, que Jesus não fecha nem com direita nem com esquerda. Jesus não está Não, preocupado, e aqui direita e esquerda eu estou falando de herodianos à direita por isso. ocasião e de fariseus à esquerda. Não, não, não. Jesus não fecha com nenhum dos grupos. Por isso a discussão se o crente pode ser de um lado ou de outro, isso é uma discussão descabida, porque o rei do universo, o senhor da igreja, o dominador de todas as coisas, ele não se aliou a um lado ou a outro, ele tinha sua mensagem, ou seja, ele tinha o seu papel profético muito bem estabelecido. Muito bem. Tem até aqui a Cristine Fernandes. Acredito que Jesus não se envolveu com o lado político ou partidário, porque não há um lado correto para que todos os cristãos se filiem ou apoiem. Acredito que, além de cristãos, somos cidadãos. É justamente isso, Cristino, que eu e o pastor Walter estávamos aqui elencando, até fincando essa base de que não há como alguém que é senhor do universo se rebaixar a categorias que são de cunho ideológico e que, acima de tudo, são passageiras. Sim, Na eternidade não vai, e pelo menos na minha avaliação do que eu li da Escritura, eu creio também, pastor Walter, aqueles que já estão há algum tempo de caminhada, ninguém vai encontrar no céu o lado daqueles que eram direitistas e nem o lado daqueles que eram esquerdistas. E aí vale para todas as extremidades desses espectros. Ele vai sim, encontrar aqueles que serviram a Jesus segundo o seu ideal, sim. segundo a sua vontade. Então, e isso entra justamente na temática para a gente avaliar sobre essas questões da polarização. Mas vamos chegar lá mais tarde, estou deixando para o fim. Uma questão que eu trago para você é que, saltando da igreja do primeiro século, eu queria que a gente avaliasse basicamente a reforma protestante. Eu acho que, a partir disso, nós temos alguns pontos interessantes. Dentro disso, eu me recordo dos anabatistas, fazer essa separação deles, a figura de Lutero e a figura de Calvino. Eu queria que você desse uma pontuada, né, nesses três pontos, que eu creio que, fazendo uma pontuação com anabatistas, Lutero e Calvino, talvez nós possamos contemplar um pouco daquilo. Claro que não é possível todo, mas um pouco daquilo que a reforma traz. Você foi muito feliz nesses três apontamentos, nessa estrutura, porque você já diz de antemão que não existiu a reforma Isso. protestante. Então é muito importante, porque os livros da história tendem a ser reducionistas, alguns. Aqueles menos apurados, ou aqueles que têm a ideia enciclopedista, podem falar apenas de a reforma protestante, mas são as reformas protestantes. E quando você sinaliza as reformas, eu geralmente, quando falo em salas de aula, em palestras sobre esse assunto, eu gosto sempre de tocar nos pré-reformadores, para que a gente entenda que estes nomes que você cita, um movimento e dois personagens, então, quando você fala do movimento anabatista, você está falando de um movimento que nasce ali na região que futuramente será chamada de Alemanha, pegando ali Suíça, aquela região. Quando você fala de Calvino, movimento calvinista da Igreja Luterana, você está falando de um movimento, de um tempo onde os homens apareceram, mas antes algumas pessoas trilharam essa jornada. Então, nós Uhum. podemos voltar ao século de número 12, 13, falar dos valdenses. Nós podemos ir ao século 14, falar de John Wycliffe na ilha, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Nós podemos falar do século 15, de Jan Hus, na Boêmia, também no movimento questionador dessa religião corrompida, até que chegamos ao século 16 e vemos esses personagens, esse movimento. O movimento anabatista, o movimento de questionamento de uma religião corrompida, voltada para o movimento campesino, para aqueles que estão sendo oprimidos por uma reforma que já está acontecendo, mas ainda aliançada com o governo temporal. A Igreja Luterana ainda é uma igreja aliançada com o governo temporal. E a minha fala não é de crítica. A estrutura da mentalidade luterana ainda é medieval, em que o rei é dado por Deus. Então, ele está aliançado com a igreja ligada ao Estado. O João Calvino
tenta implantar o seu modelo de reforma, que é um modelo global, não há separação de igreja e religião, de igreja e Estado. João Calvino tenta na França, mas a França é muito resistente ao movimento religioso desde as questões do século XV, na divisão das grandes navegações. Quando um papa espanhol deixa as novas descobertas apenas para Portugal e Espanha do Novo Mundo, o rei francês se rebela e fica muito contradito à religião católica. Portanto, quando Calvino tenta implementar o seu sistema na França, ele não consegue, ele precisa ir até Genebra, na Suíça, para tentar fazer o seu experimento. E é uma mistura de religião e Estado, porque se acredita, aquilo que falamos no início, que separar Bíblia de religião é muito difícil. Por isso, a reforma protestante vai tentar eliminar da igreja a corrupção romana, a corrupção imperial que impregnou toda a teologia, mas o trabalho ainda não está completo. Então, alguns outros movimentos de reforma dentro do grupo do chamado protestantismo acontecem, porque as reformas elas aconteceram e me parece que, sob determinada ótica, continuam a acontecer ao longo da história. Senão o que foi o movimento anglicano, senão o que foi o movimento puritano, senão o que veio na sequência o movimento batista, senão o que veio depois o movimento pentecostal. Portanto, há uma série de movimentos que ocorrem à história da igreja, onde ela se autoquestiona. Uma igreja reformada, sempre reformando. É o tema da reforma, acreditando que a partir daquele momento histórico, onde entramos na modernidade, nada mais será firme de forma absoluta. Os sistemas e as estruturas precisam ser revisados de tempos em tempos. Então, Martinho Lutero teve um papel importantíssimo, obviamente auxiliado pelos pré-reformadores, pela questão tecnológica do seu tempo, como a prensa tipográfica, favorecido por todos esses elementos. O sistema de Calvino, até hoje, é base de um protestantismo muito importante e talvez, já feito por você, um bom debate sobre o calvinismo sempre vale muito a pena. E, do outro lado, o movimento anabatista, com características politizadas, de forma intensa. E é um prazer estar falando com o povo no Nordeste, porque se há um povo acostumado a encarnar as questões da sociedade com a religiosidade de forma sadia, é o povo nordestino. Os melhores oradores do Brasil ou são gaúchos ou são nordestinos. Boa, que coisa boa! E no Nordeste, nós temos os principais movimentos de questionamento político na história do Brasil. As grandes revoluções no período regencial aconteceram no Nordeste ou no Rio Grande do Sul. Portanto, o movimento anabatista tem muito disso. E é uma reflexão muito importante. Até que ponto a fé nos isola do processo sociopolítico? Não, de forma alguma. A fé, a Bíblia, a palavra de Deus, nos coloca no centro dessa discussão, agora, de forma santa, olhando para a eternidade. Muito, muito, muito bem colocado. Eu, quando olho para os anabatistas, nós vamos ver que há uma marginalização muito grande deles. Sim. Nos livros de história do cristianismo, nos livros que vão tratar nas suas sessões de reforma protestante, como camponeses sanguinários. Sim. Você vê, de certa forma, até Lutero, em alguns momentos, os taxando como tal. Eu quero entender que Lutero faz em virtude do seu aliançamento ali com os reis da época, com os imperadores da época, por toda a estrutura que ele tinha, segurando e o sustentando para fazer uma das reformas que estavam acontecendo ali naquele momento. Sim. E a gente vai ver o quão bela é essa história, entender cada segmento, entender que esses personagens que tentaram fazer cada um desses movimentos, cada um tinha seus erros e tinha seus acertos. A gente tem que, eu acho, tem que começar a parar com essa história de divinizar determinados personagens. Por exemplo, eu falava numa outra live que Lutero muitas vezes é visto como uma espécie de sacrossanto, um santo, uma espécie de representante mais do que divino da Idade Média. Só que não é bem assim. Ele foi um homem que teve
um legado, e tem um legado histórico, social, cultural e teológico fantástico para o Estado moderno, Sim, porém também cometeu suas falhas, assim como sim, Calvino e os anabatistas. sim. Então, o que eu vejo é que o Ocidente, de fato, deve agradecer muito a reforma, mas nós também não devemos fechar os olhos para essas relações que, em algum momento, fracassaram, falharam e marginalizaram determinadas pessoas ou Fato, grupos ao longo da história. fato, fato, fato. A questão de Lutero precisa ser observado porque Max Weber escreveu a ética protestante e o espírito capitalista, né? Então a gente tem a ideia do início da modernidade naquele processo. Lutero teve a sua vida salva pela ligação com os príncipes alemães. Então fica uma dívida de Isso. gratidão e esse grupo marginalizado dos anabatistas é um grupo que precisa de reformas imediatas. Veja, o mundo ainda tem uma característica medieval. Então, ainda é um mundo sombrio. E esse grupo anabatista tem necessidades emergentes. Por isso, a sua luta é muito mais enganjada. Então, quando olhamos para um determinado grupo e os vemos em luta enganjada, é porque a sua necessidade é premente, ela não pode esperar. Então, nós não podemos entrar na onda de julgar A ou B. Devemos entender a sua realidade, o seu contexto, para analisar, então, seus movimentos. Muito bem, muito bem. Dando esse salto que nós contemplamos aí, a grosso modo, a reforma, nós vamos agora para esses sistemas mais modernos. E dentro disso, eu falava que se a gente pode delimitar a questão de uma teologia política, e aí, ao meu ver, logo de cara, eu digo que acabou se tornando uma teologia partidária e uma teologia ideológica, é o movimento da teologia da libertação Sim, aqui na América Latina. sim, Mas, ao meu ver, já há, se eu não me engano, a partir da Inglaterra, uma espécie de que eles chamavam de evangelho social, se eu sim. não me engano, que talvez pode ser a raiz. Eu queria que, se fosse possível, você desse uma contemplada nessa questão desse evangelho social que nasce ali, ao meu ver, na Inglaterra, e fazer algumas ponderações sobre a questão da teologia da libertação e as suas relações que, como eu coloquei ao meu ver, acabaram se tornando político-partidários e talvez perdendo a essência daquilo que era a luta por uma necessidade. Vamos tentar chegar lá. A Europa sempre foi muito flagelada por guerras. E a Inglaterra tem uma história, desde o século XIII, de direitos. A Inglaterra nunca abriu mão da monarquia. Mas no século XIII, com a Carta Magna, que foi imposta pelos barões ao rei João Sem Terra, é o primeiro documento tido como uma constituição, o monarca, mesmo este que é dado por Deus, tem direitos limitados. Então, ele não pode levantar impostos sem consultar as suas lideranças, há uma série de situações ali. Eu acredito que desse movimento da Carta Magna de João Sem Terra, a gente tem esta ideia do voltado para o social. Até ali, o monarca tem o direito de vida e morte do seu povo. Ali na Inglaterra, o rei tem limites. Isso talvez gerou em toda a Europa que está sendo construída à ocasião aquilo que foi construído como estado de bem-estar social, ou seja, o bem-estar social, a ideia de uma comunidade que toda vive bem. Eu acho que isso se criou daí, essa teologia social vem daí, essa política social vem daí. Quando você toca em teologia da libertação, nós já ancoramos num outro processo que começa, a grosso modo, com a Revolução Soviética e esbarra na questão do Concílio Vaticano II, na metade do século XX da Igreja Católica. O Concílio Vaticano II ele é uma necessidade da Igreja que está obsoleta com as suas doutrinas e um mundo que muda muito rapidamente. E agora, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo está dividido em dois blocos. O bloco aliado aos Estados Unidos e os seus parceiros, Inglaterra, Estados Unidos e o lado ocidental, e já a União Soviética.
em outubro de 1917, houve a Revolução Russa. E aí um modelo de comunismo ou socialismo se estabelece na então, agora, União Soviética. O Império Russo cai e nós temos a União Soviética. O mundo é polarizado pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra faz com que a Igreja Católica precise tomar rumos imediatos. Então, o Concílio Vaticano II é convocado pelo Papa João XXIII. Ele morre durante o concílio, que dura 3 anos, até 1965, e o Papa Paulo VI o conclui. Como resultado do Concílio Vaticano II, que tem como base a palavra aggiornamento, é a palavra italiana usada para dar uma nova direção à Igreja, acontece o espalhamento dessa tendência por todo o mundo católico. E aqui no Concílio de Medellín, ou na reunião, no Congresso de Medellín, aqui na Colômbia, na América Latina, sai então um movimento sob influência do modelo soviético de teologia, com o padre Gutierrez, que é peruano, tendo como personagem central aqui no Brasil Leonardo Boff, um grande nome desse processo, e sai a Teologia da Libertação, que é uma leitura da Bíblia, de textos bíblicos, com viés social, com viés ligado às questões da sociedade, rejeitando o capitalismo como modelo vigente, obviamente sob a influência de modelo soviético, que rejeita o capitalismo, e é colocado na América Latina, que sofria ferozmente com as ditaduras de direita. Então, a Teologia da Libertação é um braço soviético tentando mexer no quintal norte-americano. E, obviamente, isso trouxe resultados que nós conhecemos na história da América Latina e desta politização radical. Por isso que na América Latina parece que todo bom cristão precisa ser de esquerda, porque a direita é demonizada, a esquerda é santificada porque ela é mais encarnada. Por outro lado, os evangélicos de direita dizem que a esquerda é do demônio, porque é vermelho, porque é do lado soviético, porque é contra Deus, e um cristão não pode ser de esquerda. Ou seja, nós encontramos uma polarização que hoje o Brasil vive de forma muito intensa, mas não começa agora. Ela já vem desde a década de 60 do século XX com essa polarização da teologia da libertação. Você coloca algo importante, porque assim, a gente parece, os jovens atuais, ou até muitas pessoas, que essa polarização, essa relação da discussão, Bíblia, fé e política, dois para cá. E não é. É Não. algo como você disse, a grosso modo, de 60, mas vem muito antes de 1960. Muito. Vem dessas divisões, essa questão do lado soviético, do lado norte-americano, e essas coisas hoje só respingam. E o que eu vejo, por exemplo, para entrar na nossa parte final da conversa, é que a partir de 2002, quando o presidente Lula é eleito, ele é eleito naquela pegada de uma espécie de Messias também. Por exemplo, como eu sou nordestino, para o nordestino, o Lula sempre representou essa figura do Messias, aquele que viria libertar o povo pobre do Nordeste da escravidão e dos cangaceiros aqui, dos políticos cangaceiros modernos que a gente teve aqui, as mini ditaduras reconhecidas a partir pelo voto nos estados aqui do Nordeste. Só que eu vi na figura dele uma divinização enorme. Se tornou um ícone, e aí teve o boom da economia, todo mundo vivendo bem, então todo mundo deixava essa questão da corrupção pé debaixo do tapete, estava todo mundo bem, todo mundo comprando sua moto, todo mundo comprando seu carro, todo mundo vivendo bem. O nordestino teve um salto de qualidade de vida desse ponto de vista, tinha poder de compra. Só que se tornou, por um lado, dos cristãos, e aí eu vou colocar aqui, a grosso modo, católicos e protestantes históricos, porque, ao meu ver, ficou um grupo que eram os pentecostais e os neopentecostais renegados dessa leitura. Apesar de que, no meu entendimento, usufruíram bastante e cresceram bastante. Justamente a época que mais cresceram foi
nesse momento em que a esquerda, a partir do Lula, tomou essa posição. E agora nós estamos vivendo um outro lado da moeda, que é dito Sim, como de direita, apesar de que é uma direita, com o meu entendimento, que ainda carece de uma série de coisas. Eu acho que é a primeira vez que se tem um governo, aspas, de direita no Brasil, nesse modelo democrático, e que também agora criou-se um ancoramento naquilo que você falava do Constantino. sim, sim. Aquela relação. Eu queria que você me desse um panorama de como é que você enxerga essa religiosidade, essa ligação dos evangélicos e dos cristãos católicos com de 2002 para cá, com Lula e toda essa questão da esquerda no Brasil, e a questão agora do presidente Jair Bolsonaro, com essa ligação dos evangélicos, a grosso modo, mais pentecostais e neopentecostais. Sim, e quero deixar bem claro que a minha palavra, Ramon, ela não está ligada a você obrigatoriamente. Então, é a minha opinião realmente. Isso. Você, inclusive, é livre para discordar. Mas observe bem uma coisa. O movimento evangélico, ele não é um movimento único. Nós temos várias facetas dentro desse movimento evangélico. E, obviamente, que alguns líderes evangélicos são muito seduzidos pelo poder. Durante a ditadura militar, muitos líderes evangélicos, por exemplo, estavam aliados aos militares. Muitos líderes evangélicos fizeram escola superior de guerra, estavam muito próximos dos militares. Então, nós temos uma tendência de ligação com o poder, porque é histórico. Sempre a igreja dominante quer estar perto do poder temporal. Isso sempre aconteceu, é natural, e nós não vamos ver isso cessar. Agora, o que acontece? Quando o presidente Lula é eleito, ele sim é um messias, porque é o pobre, é o trabalhador, é aquele que vem do Nordeste, vence a vida em São Paulo, e ele é representante dos trabalhadores e do povo nordestino. Lula nunca deixou de lado as suas raízes nordestinas, e isso é extremamente marcante na sua trajetória. E o Brasil realmente viveu um boom. Agora, a meu juízo, Ramon, nós temos um problema na história da República Brasileira. Esta república, ela é a moda norte-americana. E eu tenho uma teoria. Essa república moda norte-americana, ela serve para governos de 8 em 8 anos. Então, nós tivemos um processo de redemocratização em 85, com a eleição de Tancredo Neves, que, obviamente, foi eleito pelo colégio eleitoral, numa disputa com Maluf. Ele vence, mas não toma posse. Morre antes. É curioso que, antes de tomar posse, ele morre, mas o seu vice, que não era vice, porque ele não era presidente, foi eleito presidente como vice-presidente. Ele assume. Depois nós temos Fernando Collor, que é uma espécie de messias também, nordestino também, mas que de alguma forma abre um pouco mão, ou abriu naquele período da campanha, da figura do nordestino. Então, o Fernando Collor foi eleito, mas acabou no que acabou. Então, Itamar Franco assume e o primeiro eleito de verdade, com um governo estável, é Fernando Henrique. Governa 8 anos. Depois de 8 anos, ele passa ao governo para o Lula, para PT. Então, nós temos PSDB, PT, alternando a presidência e o PMDB cuidando do legislativo e com os demais cargos. O problema, a meu juízo, é uma leitura minha, que na hora do PT entregar os seus 8 anos para o outro lado, o PT não quis entregar e, obviamente, no voto, decidiu indicar Dilma e Dilma foi eleita. Ali, Ramon, a meu juízo, tudo se desestabilizou, tudo se transfigurou. Eu não estou fazendo juízo de valores de personagens. Eu estou Sim. analisando apenas um processo histórico. 8 anos Fernando Henrique, 8 anos Lula. Era hora do PT passar a vez para o coleguinha do lado. Não quis ceder o brinquedo, obviamente, a estrutura do país degringolou. E o movimento evangélico, ora apoia um, ora apoia outro. E nós chegamos até o ponto de ter uma polarização de novo à luz do PT, e aí Jair Messias Bolsonaro é eleito. A alegoria que fiz no início é que, assim como Constantino, Bolsonaro não é evangélico. Bolsonaro não aceitou Jesus como Salvador. Bolsonaro não é membro de uma igreja evangélica. Existem filhos de Bolsonaro que são batistas. Conheço filho dele batista, membro da Igreja do Rio. Sua esposa é membro de uma igreja batista no Rio. Sua primeira esposa é membro de uma igreja batista, mas ele não, ele é católico. Agora, veja bem, o movimento evangélico e católico encontraram uma agenda única,
que é uma agenda para lutar contra a esquerda, que historicamente é vista como anticristã. E eu não estou dizendo que isso é verdadeiro, mas é a leitura que líderes evangélicos fazem. Então, veja, católicos e evangélicos que até o início dos anos 2000 viviam as turras, fechando com o chute da santa do bispo Sérgio Von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, agora tem uma agenda, uma pauta única, que é brigar por valores de família, que é falar contra o aborto, aquilo tudo que um movimento dito à esquerda ou não, porque esse conceito de direita e esquerda é muito mal utilizado em nossa cultura política, está colocando os cristãos e católicos, ou seja, cristãos evangélicos ou católicos, juntos numa pauta única. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem aí alguma simpatia de alas do movimento evangélico. Preciso reforçar aqui que não é uniforme o movimento evangélico, não há apenas um grupo evangélico, mas nós temos um país polarizado que mistura política com religião de um jeito daninho, porque não é para falar do bem do povo. Esta mistura de política e religião é para empoderar políticos e empoderar tendências. Qualquer uma tendência pode ser usada para o bem ou para o mal. Esta é a minha leitura e a minha preocupação. Nós vamos endeusando determinados personagens, mas qualquer lado pode ser usado para o bem ou para o mal. Esse é o prejuízo do tempo em que vivemos e da polarização política que vivemos, usando inclusive religião como ferramenta eleitoral. É muito interessante você coloca essa sua teoria de que quando você tem ali em 2010 a aspas, passagem do bastão, que passou apenas para uma mesma pessoa, que estava dentro da mesma estrutura partidária, realmente o país, que você diz, começa a loucura. Sim. Começa, eu me lembro que nessa eleição começou essa discussão muito profunda sobre o aborto. Foi a Sim. eleição, a primeira eleição da Dilma versus José Serra, Sim. e ali começou essas movimentações do segmento neopentecostal e tudo mais. Até hoje é uma situação em que eu entendo hoje claramente que tanto se a esquerda retornar ao poder, o que na minha visão tá se construindo esse leque para que se volte em 2022, seja uma centro-esquerda ali, e na minha opinião até com Sérgio Moro, por Aham. incrível que pareça, na minha opinião, ou qualquer outro candidato, ou a direita, e aí volto a dizer, a direita talvez mais madura ou não, mas Sim. não vai haver paz política. Não vai Sim. haver paz política para nenhum lado governar. E Sim. por quê? E você citou uma coisa, onde está a igreja nesse processo, profeticamente? A igreja está, não é toda, logicamente, a igreja de Jesus não está envolvida nisso tudo, tem muita gente séria, orando, participando Uhum. do modo correto, tanto Uhum. batistas, assembleanos, presbiterianos, e existem também até neopentecostais e pentecostais Sim. sérios que não Sim. estão envolvidos nisso. A gente Sim. está falando Sim. dos altos figurões mesmo Sim. das denominações, mas essas figuras nos arrastaram direto ou indiretamente para uma situação que hoje a gente se vê meio que fadado, é como se estivesse colado, ou a um lado ou a outro. E Sim. até quando eu estou conversando, eu vejo que em alguns posicionamentos de colegas, eles quer queiram, quer não, eles dão a volta no todo para defender o seu candidato A ou B, sem Sim. perceber que o que você disse, o reino de Jesus não veio para definir essas questões. Elas são importantes temporalmente falando, mas elas não definem o nosso caráter cristão. E o que eu percebo da sua fala, que ficou muito claro, é que a igreja precisa voltar a ser profética como antes. Ela Não precisa, mais. ela precisa Uhum, voltar ao seu papel. O seu papel é isso. muito claro, é muito específico. Você citou o neopentecostalismo. É curioso porque, Ramon, nenhuma igreja se autodenomina neopentecostal. Uhum, Neopentecostal é uma classificação da ciência da religião ou da exatamente. sociologia da religião de um grupo que coloca a teologia da prosperidade como ênfase, como centro, como chave hermenêutica da sua teologia.
E durante o período dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, o Brasil viveu essa explosão. Por isso que o modelo neopentecostal venceu e parece afogar um pouco as igrejas protestantes históricas de missão. Todas as protestantes históricas de missão, elas estão meio que mordidas um pouco, envenenadas com esse neopentecostalismo. O Sim. pentecostalismo, para mim, é um viés bíblico. O neopentecostalismo ele é daninho, porque ele coloca o centro, a chave da sua hermenêutica, no êxito. Por isso a igreja precisa voltar à simplicidade do evangelho, porque a hora que nós tirarmos do nosso centro a hermenêutica da teologia da prosperidade, nós largaremos de defender políticos. Nós voltaremos à centralidade do evangelho, porque o poder não mais nos encantará. Esses poucos líderes evangélicos que você cita são pessoas que têm o poder da mídia de forma muito forte e acabam cedendo, tentam resistir, mas acabam cedendo e se aliando a um grupo ou a outro. Esse é o problema que a gente vive hoje enquanto igreja. Eu queria agradecer, Pastor Walter, por esse momento tão rico, tão precioso que o senhor proporcionou a gente aqui, Conversas Teológicas. Lembrando que essa live ela vai estar disponível lá no meu Facebook, na minha página, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, no Anchor e aqui no IGTV do Instagram. Se você acompanhou e quiser seguir aqui o nosso canal, que é um projeto novo, a ideia é gerar esse espaço aqui para maranhenses, para piauienses, para os nordestinos em geral, de discussão teológica, de ampliação, porque aqui nós sofremos um pouco pela dificuldade, porque nós, questões financeiras e tudo mais, de trazer Sim. pessoas. E a ideia justamente do canal é que, claro, já é um assunto, já é uma área muito restritiva. Sim, verdade. Poucas pessoas se interessam. Mas aquelas que caminharem nisso, elas vão ter a partir desse canal uma plataforma onde vai ter conteúdo disponível com vários nomes de vários pensamentos, de várias posições teológicas, mas que vão dando a sua contribuição. Eu queria agradecer ao pastor Walter, que de modo muito humilde, de modo muito gentil, cedeu esse tempo, que hoje foi até alterado, era às 8, foi para as 8h30, mas ele de modo muito gentil, sem nenhuma dificuldade, aceitou essa mudança. Eu queria te agradecer muito, pastor, por essa oportunidade. E de já, você já fica convidadíssimo para uma segunda rodada de bate-papo. O convite está aceito, Ramon. Eu fico muito honrado a falar o povão do Nordeste, do Piauí, Amém. do Maranhão. Que Deus abençoe vocês. Uma região lindíssima, de rios maravilhosos, de um clima delicioso. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão livres para me acessar através também do Facebook. Aqui no Rio de Janeiro, Ramon, estamos andando também com uma trilha com o coletivo Mosaico, um espaço onde discutimos teologia, história e política. Então, lá no meu Facebook, você vai encontrar o Coletivo Mosaico. Na próxima semana teremos novidades e Conversas Teológicas é projeto de vida longa. Que Deus abençoe Amém. você, Ramon, sua vida, ministério. E eu estarei aqui à disposição através da internet. E quando a pandemia passar, nós fazemos uma dobrada, eu vou até o Maranhão com alegria. A gente gosta de teologia, ama a igreja. Você me arrumou aí uma carne para comer, uma cama para dormir, está tudo resolvido. Estaremos juntos aí para falar de teologia com alegria, ok? Amém. Abração a todos que nos abraço. acompanharam. Tchau, uma tchau. boa noite. Fiquem no Shalom de Deus. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.